Olá, estamos aqui com Maíra Vida, que é advogada, professora e pesquisadora em direitos humanos, além de coordenar o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Povos Tradicionais do Estado da Bahia. Seja bem-vinda, Maíra. Obrigada, é uma grande alegria poder dividir esses momentos, fazer esse diálogo fino com vocês. A Lei número 11.635 de 2007 instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A comemoração, na data de 21 de janeiro, lembra o enfrentamento do preconceito e visa estimular na sociedade a valorização da diversidade religiosa. Qual é o papel do Estado brasileiro em relação ao direito à liberdade religiosa? Essa legislação, ela enuncia a necessidade do Estado se posicionar, um Estado que é democrático de direito, que na sua Constituição escolhe o modelo de laicidade para poder se relacionar com a sociedade, se relacionar com o fenômeno religioso. Então, datas como essas são marcadores necessários de tentativa de transformação do imaginário social, que tem, sim, sedimentado numa forma única e mais homogênea de pensar religião, religiosidade e expressões de fé bastante fulcradas nos cristianismos. Então, religiões afro-brasileiras, religiões de matriz africana, são alvos preferenciais do ódio racial, lamentavelmente, configuram nas estatísticas os grupos sociais mais aviltados na sua dignidade, com violações de direitos humanos diversos, sob o falso fundamento da fé, né, sob o falso fundamento da defesa da fé. Então, é importante a gente pontuar que o Estado ele precisa criar mecanismos de sensibilização para que esse imaginário social possa ser transformado, para que isso se reflita em condutas e comportamentos. Então, é importante que datas que são datas de memória, não são datas festivas, não são datas comemorativas, mas são datas que posicionam que as lutas libertárias, que envolvem também a da afirmação de identidades religiosas de matriz africana e afro-brasileiras, estão dentro do que é a compreensão e escopo e finalidade de um Estado democrático de direito, e é dever de todas as instâncias desse Estado, municipais, estaduais e federais também, em uma concertação intersetorial e multifacetada, porque o Estado também não dá conta de criar uma rede ou uma frente de resistência ao ódio religioso e aos racismos, porque nós estamos falando de alicerces, né, códigos de linguagem, códigos de organização social, mas é o Estado, sem sombra de dúvidas, através do poder e soberania que o povo empresta para si, que deve, né, estimular e incentivar uma mudança de práticas que naturalmente que têm sido naturalizadas ao longo da história e que por conta dessa naturalização acabam sendo banalizadas, como são as violências raciais e religiosas. Apesar da liberdade ao culto ser direito de todos, o Brasil ainda é um país violento e intolerante nesse sentido, principalmente com as religiões de matrizes africanas, que sofrem o racismo religioso. Por que é importante discutir o racismo religioso como parte da estrutura racista do Brasil? E o racismo é um fenômeno que exige de nós um olhar muito apurado, dada a sua sofisticação, como ele está intrinsecamente organizando a sociedade e se relacionando, inclusive, com os nossos juízos de gostos, com as nossas escolhas individuais, com as nossas formas de expressão e organização territorial e coletivistas, porque nós falamos do Estado e das instituições de Estado, que o racismo acaba aparecendo como sendo essa linguagem primária, né, para se relacionar
com a sociedade, mas a sociedade também aprende a partir dessa forma de composição extremamente hierarquizada, verticalizada, excludente e violenta, que é um legado, herança do colonialismo. Então, é muito importante compreender, portanto, que se materializa através do racismo religioso também, que é, na minha opinião, uma espécie do gênero ódio religioso, do gênero intolerância religiosa. Esse tipo de preconceito e discriminação que tem como objetivo desqualificar o livre-arbítrio do outro e o seu estado de consciência, a sua manifestação de consciência, o exercício dos seus cultos, o exercício das suas liturgias, a sua compreensão filosófica sobre a existência, sobre a adoração, sobre o seu estar no mundo. Então, é importante a gente considerar esse aspecto e tratar dele, ainda que seja adjetivando como racismo religioso, sendo ele uma espécie, sim, de racismo, e estando dentro desse guarda-chuva também da intolerância religiosa, para que a gente possa também lançar um olhar mais detido para o fenômeno, né, não generalizado, compreender quais são as nuances que o compõem, e daí também pensar quais seriam as ferramentas, quais seriam as contraofensivas para tentar desarmá-lo também. Liberdade religiosa é um dos direitos humanos que possuem mais direitos conexos, mais liberdades conexas, e atrai, portanto, mais garantias constitucionais também, reivindica mais garantias constitucionais e mecanismos de defesas também, e ações que sejam proativas do Estado na tentativa de coibir iniciativas que sejam atentatórias dessas expressões, que, como eu mencionei, são expressões de fato existenciais e da própria dignidade humana. Como as leis e políticas destinadas a combater a intolerância religiosa impactaram os direitos e liberdades de grupos religiosos minoritários, né? Que medidas foram eficazes e quais lacunas permanecem na abordagem dessa questão? Nós temos desde a Lei Afonso Arinos, que é uma lei da década de 50, uma lei que foi chamada uma lei para inglês ver, porque era muito difícil conseguir, na ponta, garantir o reconhecimento da prática do preconceito e do racismo, porque existia ali o reconhecimento do fenômeno, mas ele não estava associado ao dano racial, que é um dano que é de difícil mesmo configuração, no sentido do que o sistema de justiça brasileiro tradicionalmente convenciona como sendo provas cabais, como sendo materialidade. Então, tem um rigor, que é um rigor branco-centrado, que dificulta mesmo o reconhecimento das violências raciais e religiosas dentro do plano jurisdicional, e, portanto, vai dificultar a responsabilização, vai dificultar a reparação. E tem também o fato de que as ideologias também que são fundantes, também são estruturantes do Brasil, como a democracia racial, por exemplo, e a da miscigenação, criam uma certa blindagem cognitiva para não só legisladores, mas também para julgadores, né, na hora de implementar, de executar a legislação também existente, de reconhecer a possibilidade de que um indivíduo negro possa ser reprodutor de racismo, ainda que ele não se beneficie em absoluto daquilo, ainda que ele seja engrenagem e vítima do sistema racista. Então, a legislação ela existe para poder traçar essa lógica de reposicionamento individual e coletivo, para proteção, e ela, de certo modo, sim, desestimula práticas odiosas, porque elas possuem, dentro do seu bojo, uma combinação, seja de multa, seja de restrição de liberdade, todas elas envolvem, em alguma medida, uma punição, e elas podem ser utilizadas também como uma finalidade educativa, como são, por exemplo, as legislações que envolvem
a inserção obrigatória nos currículos educacionais do estudo da história da África e da história afro-ameríndia. Que papel a educação, a mídia e outras formas de comunicação desempenham na formação de atitudes em relação à diversidade e à tolerância religiosa? Como esses elementos podem ser aproveitados para promover compreensão e respeito mútuos entre pessoas de diferentes religiões? A disputa das mídias negras, inclusive de comunicadores negros, é de desconstruir uma lógica de mídia que é uma lógica de colonização, que é uma lógica de conquista, para que seja uma lógica dialógica, de composição e participativa. Então, como nós somos representados, como nós estamos sendo apresentados e representados nessa mídia, é decisivo, porque esses são elementos de sentido, são elementos que vão dialogar com crenças, né, vão dialogar com sistemas de crenças. E isso pode gerar a consolidação de ideologias supremacistas, exclusivistas, né, brancocêntricas, neoliberais, e, enfim. E podem também, de certo modo, afirmar ideologias que partem do princípio do conhecimento e do reconhecimento da alteridade do outro como sendo algo imprescindível para se pensar a nossa coexistência dentro dessa conformação de Estado democrático de direito e pensando também uma experiência democrática que seja mais completa e inteira para todas as pessoas, sem discriminantes como marcadores decisivos da sua exclusão, né, do seu não reconhecimento como indivíduos, da sua dignidade, da sua cidadania. E eu estou sempre repetindo essas palavras porque são elementos que estão muito imbricados. Quando nós falamos de liberdade religiosa ou de ódio religioso, nós estamos falando de direitos humanos fundamentais. Nós estamos falando sobre quem é o homem universal, né, para quem foram pensados os direitos originariamente, e como pessoas negras que estiveram escanteadas à luz destes referenciais, que são os referenciais primários destinatários de proteção do Estado, podem fazer essa disputa. Então, a mídia ela é essencial para que a gente possa conseguir avançar para um outro projeto de país. Quais recursos legais estão disponíveis para indivíduos e grupos que foram afetados pela intolerância religiosa? Que medidas podem ser tomadas para fortalecer a resposta legal à intolerância religiosa no futuro? Nós temos recursos constitucionais, nós temos legislações, como eu mencionei, especializadas, que indicam, que garantem a criminalização, né? Então, nós não estamos falando sobre opinião, nós não estamos falando sobre brincadeira, nós não estamos falando de bullying, nós estamos posicionando a violência racial e religiosa como crime, tal qual é reconhecidamente crime. Então, existe a previsão de um trâmite na esfera penal para responsabilização após identificação de autoria e definição restrita da materialidade com a extensão desse dano e de reparação pelas vias cíveis. E quando eu falo cíveis, eu falo de maneira bastante genérica tudo que não é penal, porque nós temos repercussões de violência racial e religiosa no campo trabalhista, no campo tributário, nós temos em diversas outras áreas, não apenas no cível, pensando a dimensão meramente patrimonial, ou até mesmo de lesão física e tudo mais, nós temos danos que são de natureza coletiva. É difícil você especificar qual foi o indivíduo ou a coletividade, porque é difuso. Então, existem muitos mecanismos, sim, legais, e existem também outros mecanismos que são extrajudiciais, que são os mecanismos de denúncia. Mas a denúncia, muitas vezes, também encontra a guarda-reio do desestímulo, que é a impunidade, ou que é a falta de relação de confiança político-jurídica com os agentes que estão ali gerenciando as políticas públicas, né?
de equidade racial, de equidade religiosa, reparatórias. Então, pensar que desde o Disque 100, né, de denúncia para violações de direitos humanos, até a existência de secretarias de promoção da igualdade racial, que na Bahia, a Bahia é a única secretaria de igualdade racial do Estado brasileiro. Isso é um absurdo com o histórico que nós temos, né? Só existem dois centros de referência de combate ao racismo no país, o de Salvador, o localizado na capital, Salvador, embora seja estadual, vinculado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Povos Tradicionais daqui do estado da Bahia, e o da Paraíba, que é um centro de referência também de enfrentamento ao racismo. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Maíra. Muito obrigado, viu, por todos esses levantamentos. Obrigada, Rodolfo. Foi um grande prazer também. Espero que a gente se encontre em breve para outros temas. Quem sabe, inclusive, mais brandos para o nosso povo, né? Nós temos uma pulsão criativa e imaginativa, mas temos imaginado nossa existência através das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais, e nos projetando vivos para o futuro, que a gente possa se encontrar vivos no futuro breve.